Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é sobre equação geral da reta. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente pessoal. Equação geral da reta. Bom, sejam A e B pontos distintos de uma mesma reta R, pessoal. E seja P um ponto genérico, dessa reta, conforme a figura. Ora pessoal, se os pontos A, B e P estão alinhados, então o determinante formado pelas coordenadas desse ponto deve ser igual a zero. Nós já falamos aí um vídeo, pessoal, sobre alinhamento de três pontos. Logo, se esses pontos A, B e P estão alinhados, o determinante está aqui, formado pelas coordenadas desse ponto, deve ser igual a zero. Desenvolvendo esse determinante, vamos obter a equação ax mais by mais c igual a zero. Essa equação é chamada de equação geral da reta. E para chegar a essa estrutura, pessoal, nós usamos alguns artifícios, ok? Para chegar à equação da forma como está aqui, que é chamada de forma normal da equação, ok? Ou seja, a equação aparece como primeiro termo ax, certo? Depois by e por último o termo c, que é chamado de termo independente, porque não possui a variável x nem a variável y. Geralmente, pessoal, a equação é escrita nessa forma, nessa ordem, certo? Ax, primeiro termo em x, depois by, que é o segundo termo, no caso em y, e por último o termo c, que não tem a variável x nem y, certo? Geralmente, a equação é escrita dessa forma, ok? Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Vamos pensar um pouco, pensaram? Agora vamos à resolução. Para isso, pessoal, vamos considerar um ponto P chamado de ponto genérico da reta, conforme vimos lá no início, certo? Do nosso assunto, ok? Então, da teoria. Bom, e vamos observar que o ponto A e B também fazem parte dessa reta. Ora, se o ponto A e B fazem parte da reta, então esses pontos, certo? A, B e P estão alinhados. E se esses pontos A, B e P estão alinhados, o determinante formado pelas coordenadas desse ponto deve ser igual a zero, conforme está aí. Então aqui nós temos o determinante, onde na primeira linha nós temos as coordenadas do ponto genérico, na segunda linha aí as coordenadas do ponto A, na terceira linha as coordenadas do ponto B, aí é só baixar x, y, ok pessoal? E aí aplica a regra, diagonal principal menos diagonal secundária. Vamos para a diagonal principal, tá aí. Calculando o produto dos elementos da diagonal principal, obtemos essa expressão, certo? Vamos só conferir, tá aí, ó, 6 vezes y, 6y, 1 vezes 5, 5, e x vezes 1, x. Agora vamos para a outra diagonal, que é a diagonal secundária. Calculando aí o produto dos elementos desta diagonal, obtemos essa outra expressão. Vamos conferir. 5 vezes x, 5x, 1 vezes 6, 6, e y vezes 1, y. Logo, obtemos essa equação. Agora é só simplificar mais essa equação, pessoal. Simplificando mais a equação, obtemos essa outra equação, 4x menos 5y mais 1 igual a zero, que é a equação geral da reta. Ok, pessoal? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim, a equação da reta R é... Observe, pessoal, que nas alternativas, certo? A equação está iniciando com y, as equações, olha aí, certo? Estão iniciando com y, mas no geral, pessoal, a equação da reta, que é a equação geral da reta, inicia com x, não é com y. Vamos à resolução então, ok? Na resolução nós temos o seguinte, observe que a reta R corta os eixos coordenados no ponto XY. Por quê, pessoal? Porque essa reta ela não é paralela aos eixos coordenados, ok? Como ela não é paralela aos eixos coordenados, ao eixo X, ao eixo Y, não é paralela a nenhum desses eixos, ela vai cortar os eixos X e Y nos pontos, vamos ver lá, olha lá, ela vai cortar o eixo X no ponto menos 1 e 0. E o eixo Y no ponto 0 e menos 2, sempre nessa ordem, pessoal.
primeiro no x e depois no y, ok? Daí, pessoal, é só colocar esses pontos no determinante, né, e calcular o produto dos elementos da dp menos o produto dos elementos da ds para obter a equação. Então, vamos fazer esses cálculos. Aí, vamos lá, multiplicando os elementos na diagonal principal, obtemos 2. Aí você, professor, somente 2? Exatamente, somente 2. Vamos conferir? Olha lá, 0 vezes y, 0. Como o resultado deu 0, pessoal, não precisa você escrever. Agora, menos 1 vezes menos 2, 2. Ok, está aí. E x vezes 0, 0. Novamente 0, não precisa escrever. Agora vamos para outra diagonal. Diagonal secundária. Na diagonal secundária, obtemos essa expressão. Vamos conferir. Menos 2 vezes x, menos 2x. 0 vezes 0, 0. E y vezes menos 1, menos y. Agora é só organizar a equação, pessoal. Organizando aí, certo? Eliminando os parênteses, obtemos a equação y mais 2x mais 2 igual a 0. Essa é a equação dessa reta, pessoal. E isso está na letra C. C de casa, C de cuscuz de arroz, acompanhado com caldo de galinha caipira, pessoal. Vamos então à próxima questão. Próxima questão diz assim: no Brasil e nos Estados Unidos são adotadas escalas diferentes para a medição da temperatura ambiente. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius e nos Estados Unidos em graus Fahrenheit. Considerando que a dependência funcional entre C e F é linear e que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit, a temperatura de menos 40 graus Fahrenheit corresponde a... Aí estão as alternativas, pessoal, e observe que nesse problema eu coloquei aqui, né, a palavra linear em vermelho. Ele está dizendo que há uma dependência linear, certo, entre C e F. Então vamos à resolução da questão, pessoal. Tá aí, pessoal. Observe que no problema diz que há uma dependência linear entre C e F, pessoal. Se há uma dependência linear entre C e F, logo, pessoal, a equação, certo, que vai representar essa dependência linear é a equação de uma reta, ok, pessoal? Daí, o ponto genérico aí vai ser C e F, porque é grau Celsius e grau Fahrenheit. E observe, pessoal, que no problema ele disse que 0 grau Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. E ele quer o menos 40 graus Fahrenheit, certo? Em graus Celsius. Daí, pessoal, é só jogar esses valores aonde? No determinante. Jogando essas coordenadas aqui, certo? Ou seja, as coordenadas desse ponto do determinante, obtemos essa expressão, pessoal, que é igual a 0, porque se é uma dependência linear, esses pontos vão estar numa reta. E se estão numa reta, certo? Esses pontos estão alinhados, e se eles estão alinhados, o determinante deve ser igual a 0. Aí agora é só calcular o determinante, pessoal. Vamos lá na diagonal principal, o resultado vai ser, né? Olha aí, 100F mais 32C. Vamos conferir? 100 vezes F, 100F. 0 vezes 12, 0. Não precisa escrever, pessoal. C vezes 32, 32C. Agora vamos para a outra diagonal, que é a secundária. Na diagonal secundária, o resultado vai ser essa expressão, certo, pessoal? Vamos só conferir. Olha lá, 212 vezes C, 212C, certo? 32 vezes 1000 dá 3.200 e F vezes 0, 0. Tudo isso igual a 0, porque os pontos estão alinhados. Ok, pessoal? Agora é só eliminar esses parênteses, certo? E vamos obter agora a equação. 100F menos 180C menos 3.200. Como ele quer menos 40 graus, certo? Menos 40 graus Fahrenheit em graus Celsius, é só substituir o F por menos 40 nessa equação, pessoal. Substituindo, vamos obter essa expressão, né? 100 vezes menos 40, menos 180C, menos 3.200. Efetuando os cálculos, pessoal, vamos obter agora essa outra equação. Que simplificando mais, a equação que nós vamos obter é essa, menos 180C, menos 7.200. Passa 7.200 para o outro lado, pessoal, fica menos 180C igual a 7.200. 7.200 foi para o outro lado com o sinal
trocado, pessoal. Agora é só dividir, né, 7.200 por 180 ser negativo. E o resultado vai ser igual a menos 40 graus Celsius, pessoal. Ok? E o resultado vai estar na alternativa A. A de aprovado, A de bom aluno, pessoal. Ok, pessoal? Então, quero agradecer a todos, certo? Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula, turma. Valeu!